O nosso convidado de hoje acompanhou de perto a transformação do MMA, o Mixed Martial Arts, o esporte que mais cresce no mundo. Com a experiência de quem cobre a atividade desde 92, o repórter Marcelo Alonso escreveu esse livro aqui, ó, que você está vendo, você que nos acompanha pelo YouTube, em minhas mãos, ó, Por Trás do Octógono. Esse livro vai ser lançado hoje em São Paulo. Marcelo, antes de mais nada, seja bem-vindo aqui ao Morning Show para a gente falar desse assunto aí que interessa, né, uma legião de fãs aqui no Brasil. Prazer é todo meu, um prazer estar aqui em São Paulo, né, que tem tantos fãs de MMA e muito legal a gente estar aqui falando. Agradeço a vocês por abrirem esse espaço para o nosso esporte aí, para a gente contar um pouquinho da história desse livro. Vamos lá, vamos começar te ouvindo a respeito do seguinte: muito antes dos grandes nomes do MMA, da atualidade, esses caras que são heróis aí, né, no atual momento do esporte aqui no Brasil e no mundo, se tornarem ídolos mundiais, você já tinha contato com eles ou pelo menos acompanhava o trabalho deles já de algum tempo. Esse pessoal aí, os lutadores, não é raro você acabar vendo definições a respeito deles estereotipadas, como por exemplo, são caras violentos, são caras ignorantes, verdadeiros ogros. Como é que você, que acompanha e está tão próximo a eles, define, de um modo geral, esses que, como disse certa vez, inclusive o Galvão Bueno, gladiadores do terceiro milênio? Isso, como você bem disse, é uma visão bem estereotipada, né? Porque a luta, se você já praticou jiu-jitsu ou alguma luta, qualquer arte marcial, são lutas onde você precisa, além do talento, ter uma inteligência, né? Como se diz, o jiu-jitsu é uma espécie de xadrez de corpo. E esses caras têm em comum exatamente o fato de terem uma inteligência biomecânica acima da média. Né? E são pessoas, ao contrário do que muitos imaginam, né? Os caras que conseguem chegar longe nesse esporte têm como característica serem pessoas muito do bem. Eu acompanhei de perto aí, a capa é exatamente sobre alguns grandes nomes, né, que eu tive a honra e a oportunidade de acompanhar de perto, e eu posso falar de alguns deles, como por exemplo Rodrigo Minotauro. Poucas vezes conheci uma pessoa tão doce, tão generosa como esse cara, né? E tantos outros aí que eu vi de perto, que talvez quem veja no ringue não tenha noção dos excelentes seres humanos que eles são. Agora, porque antes era vale tudo que a galera falava, né? Aquele negócio, aquele sangue rolando. Aí depois virou esporte, sei lá, MMA. O que aconteceu? Pra quem não acompanha, como é que mudou de gladiadores sangrentos para esporte? Teve assim, mudança na regra? Já foi também um negócio meio de brincadeira, né? Combinado e tal, naqueles programas de televisão. Os antigos telequetes ali. Na verdade, eram coisas distintas, né? O telequete, na verdade, eram lutas combinadas, e o Vale Tudo era exatamente o oposto disso tudo, né? Eram lutas reais entre lutadores que queriam provar, no caso a família Gracie, a superioridade de uma arte marcial sobre outra. Então esse era o objetivo, eram lutas reais, onde os Gracies queriam falar: olha aqui, eu só quero mostrar que a minha arte marcial, num combate real, ao contrário do que Hollywood mostra, né, Kung Fu, que eram coisas Bruce mais Lee, plásticas, numa luta real, a luta real ela tende a terminar no chão. Então a gente só quer mostrar que a luta que é praticada no Brasil, ao contrário do que é vendido, é a luta que é mais completa num combate real. E isso eles fizeram durante 70 anos no Brasil, até o Rorion Gracie ter a ideia de levar isso para o mundo, criando o Ultimate Fighting Championship, né, que é um combate onde o Royce Gracie, que tinha 78 quilos, mostrou isso para o mundo, que os Gracie estavam certos, vencendo aí 3 edições subsequentes, venceu 13 oponentes em menos de 3 minutos. É a mais completa. Né? Mostraram, quer dizer, aí a gente tem, né, partindo do Vale Tudo para MMA, aí a gente tem um confronto entre estilos puros. A gente tinha o jiu-jitsu contra o karatê, contra o boxe, contra o savate, e de fato os Gracies mostraram isso de maneira indiscutível para o mundo, que no confronto de artes puras, o jiu-jitsu brasileiro era a mais completa. A partir daí começou a coisa a mudar. Havia uma necessidade, porque eles faziam um confronto onde não podia ter categoria de peso, exatamente para mostrar a minha superioridade da minha arte marcial. Eu não podia ter categorias de peso nem tempo.
E qualquer esporte precisa de categorias de peso e tempo. E isso foi sendo implantado aos poucos, né, as categorias de peso e o tempo, e foi exatamente essa a diferença que eu diria que transformou o Vale Tudo brasileiro, que era um confronto entre estilos marciais, no Mixed Martial Arts, que é uma mistura de estilos marciais. Hoje, os atletas que chegarem lá com uma modalidade só, como o Royce chegou, não duram 1 minuto. Todos meio fazem, né? Jiu-jitsu é alguma outra coisa, tem seus pontos fortes e fracos. O cara que hoje chega no MMA e ele não é pelo menos faixa roxa de jiu-jitsu, ele não tem a menor chance. Ou o lutador de jiu-jitsu que não tem um nível médio no boxe, ele não tem a menor chance de sobreviver. Eu não sou, já aviso no entendedor, não acompanha muito, conheço nomes, esses que você disse, Minotauro, Anderson Silva, porque são nomes que extrapolaram o âmbito nicho, né, da luta, né, que viraram, como eu disse no começo do programa, ídolos mundiais, esses caras, né. Agora, o jiu-jitsu é uma luta de chão, né, então quem tem como o jiu-jitsu a sua luta e a sua característica mais forte, tende a querer puxar a luta pro chão. O Anderson Silva, me corrija aí se eu estiver errado, me parece que a especialidade dele não é exatamente o jiu-jitsu, e chegou no topo. Como é que você explica isso? É, bem legal essa sua colocação, até falo bastante disso no livro, né? A evolução de um lutador. A primeira vez que eu vi o Anderson Silva no Meca, né? Eu falei, poxa, esse cara não vai chegar longe, porque ele é um ótimo lutador de Muay Thai, é um gênio no Muay Thai, só que ele não tem chão nenhum. E aí o Anderson, né, me deu uma das maiores lições profissionais que eu tive cobrindo, em 25 anos aí cobrindo o esporte, que é exatamente o gênio. Ele vai se moldando, ele vai ficando cada vez mais completo, exatamente praticando outros estilos. A nova geração ela já chega completa, porque os lutadores já fazem tudo hoje. A geração do Anderson não. O cara vinha como o Rodrigo Minotauro, vinha do jiu-jitsu e aprendia outros estilos. O Anderson, ele era um cara só Muay Thai. E ele precisou perder algumas lutas, ser finalizado no chão, para entender a importância do mix de martial arts, né? Quer dizer, aprender a fazer o jiu-jitsu, o wrestling, que passou a ser o grande diferencial do Anderson. A né? lutar no chão, por exemplo, ele não sabia. A lutar no chão ele não sabia, mas ele foi muito inteligente até nas deficiências, porque ele percebeu, se eu mantenho a luta em pé, eu sou o melhor, que eu sou gênio no Muay Thai, e o cara realmente é muito acima da média com relação a todos os outros. Então o que eu preciso aprender primeiro, antes do jiu-jitsu, a arte que vai me permitir ficar em pé. Qual é essa arte? É o wrestling, né? Que é a luta olímpica. Então aprendeu a bloquear as quedas, aí começou a nocautear. Mas obviamente, nesse período, alguns lutadores conseguiram levá-lo para o chão e finalizar. E exatamente nesse período, ele foi treinando jiu-jitsu, melhorando cada vez mais, né, até se tornar um lutador completo. Ele é faixa preta, inclusive, dos irmãos Nogueira, né, do Minotauro e do Minotouro. Marcelo, eu lembro de uma reportagem que eu li muito boa, que era contando todo o esforço de um lutador para desidratar, enfim, perder peso, para poder participar de uma competição. Eu queria que você contasse um pouco dos relatos que você acompanhou, dessas histórias curiosas, assim, esforços, e às vezes doloridas, mas às vezes também podem ser engraçadas, dessas histórias aí que você conta no seu livro. Tem alguma para acessar pra gente? É até legal você comentar isso, né, que esse livro, a característica que eu tentei trazer foi exatamente a coisa do humor, né, sair um pouco só das histórias dos ídolos, falar mais de luta e falar do humor por trás desses grandes nomes. E uma história que a gente traz nesse livro é exatamente do José Aldo, né, eu brinco com a banheirofobia, que ele tava... tem uma charge, inclusive, né, o Davi Carvalho, que vai estar hoje comigo assinando o livro lá na Saraiva a partir das 19 horas, ele fez 25 charges, a da capa é do Aroeira, do Renato Aroeira, mas as internas, as 25 são do Davi Carvalho, e ele fez uma charge muito legal, que é o José Aldo sendo puxado pelo mestre, porque ele chegou num ponto de desespero tamanho, né, para a luta onde ele fazia a defesa de cinturão contra o Chad Mendes no Rio de Janeiro, era o evento principal, tava todos os ingressos vendidos, ele era a grande estrela e faltando um dia para pesagem ele não conseguia, faltavam 300 gramas e ele disse pro mestre, eu não vou mais, eu me recuso a fazer mais uma banheira de desidratação. O mestre dele falou, cara, isso vai ser um prejuízo enorme, isso vai ser horrível, não tem jeito, você vai sim. Pegou por um pé, o outro lutador pegou por outro e levaram ele à força para a banheira.
né? E ele acabou indo, fazendo essa última sessão e finalmente bateu os 66 quilos, que é a categoria. Olha, a gente está conversando com o repórter Marcelo Alonso, que lança o livro Por Trás do Octógono. Vamos dar uma pausa nessa nossa luta, mas a gente volta daqui a pouquinho. Tem até sino aqui, ó. Jovem Pan Morning Show. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up. Don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blind fool. Oh no, I've said too much. I set it up. Consider this, hint of the century. Consider this slip that brought me to my knees, pale. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. Thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. Try, cry, why try? That was just a dream, just a dream. Just a dream, dream. Jovem Pan Morning Show. Estamos conversando com o repórter Marcelo Alonso, que lança o livro Por Trás do Octógono, histórias de um repórter nos bastidores do MMA, esse que você vê aqui em minhas mãos, você que nos acompanha pelo YouTube. Ô Marcelo, o teu livro tem vários casos engraçados, né? Tem histórias pitorescas aí envolvendo grandes figuras do esporte, né? Queria que você contasse alguns pra gente aí. Parece que tem um de um senador sem noção, do fã Tim Maia também, que era fã de MMA, é isso? Isso é verdade, rapaz. O Tim Maia, uma vez eu tava fechando a revista Tatame, que eu era editor, né? E tocou o telefone. E aí a pessoa... exatamente. Pô, eu queria uma fita do Vitor Belfort. Aí eu falei, pô, meu amigo, aqui é uma revista, a gente não vende fita. Você não sabia que era ele? Menor ideia.
percebi que a voz era grave, mas não tinha ideia que era o síndico, né? Aí ele, poxa, irmão, que pena. Você não me arrumaria uma sua, que aí eu te dou 4 ingressos pro meu show? Eu falei, pô, mas quem que tá falando tal? É o Tim Maia. Eu falei, pô, meu amigo, pra você, com certeza. E ele morava na Barra, até o prédio onde ele é síndico, né? Lá na Barra, e é bem próximo de onde eu morava. E aí eu, falei, meu irmão, manda o seu chofer lá que eu tô mandando em 2 horas. Não, me dá 3 que eu tô fechando a revista. Aí ele foi lá, deixou os 4 ingressos. Era fã de luta. E ele apareceu no show? Apaixonado pelo Vitor Belfort. E o Vitor tinha acabado de sair na capa da revista, né? E quer dizer, foi muito curioso isso. Ele queria ver a luta que era a capa da revista. Entendeu? E o senador, nós queremos saber nome e partido, pô. Pô, rapaz, isso aí é complicado. Será que tá nativa? Conta a história antes. Que história é essa? Vai lá. Cara, isso aí é o seguinte, né? A gente sabe que no mundo da luta tem muitos... O pessoal, principalmente político, gosta de chegar lá, vai na academia e quer mostrar. Aí o cara começa a confundir, né? Se achar é bom. O pessoal tá aliviando ele, pô, é um senador, é um político e tal, o cara tá aliviando pegando ele. leve. Tá pegando leve. E essa história que eu conto lá, que eu conto, ocorreu em Brasília, na época do UFC Brasília, o senador começou a fazer um boxezinho lá, né, fazer um boxe na academia, e aí ele começava, vamos lá, campeão, porra, que mãozinha fraca é essa? Solta essa mão direita. E os lutadores começaram, né? E o mestre da academia tava sempre ali para aliviar. Pega leve, né? Até que um dia, rapaz, o dono da academia não chegou, né? Não chegou na hora certa. E ele começou a puxar manopla pro mais ogro da equipe, né? E numa dessa, o cara... fazendo uma manopla com ele. Soltou a mão. Exatamente. Ele falou, pô, só tá parecendo uma mocinha, pô, soca direito. Aí o cara deu. Quando deu, pegou no queixo. O senador caiu de cara no chão. E aí o professor tava chegando e falou, teve a ideia de falar, pô, eu vou jogar na cartilha dele. Senador, levanta, o senhor é guerreiro. Começou a dar tapa na cara, ele levantou, vamos, continua. Levanta pra apanhar de novo. Ô, Marcelo, agora queremos o nome. Não dá, rapaz. Marcelo, na época que eu lutava, eu me inspirava muito no... Ah, vai, Vini. Não, sim, eu fiz 2 anos de Contra o MMA. vício. Tá. Não, minhas especialidades eram o leg lock, que é a chave de perna, Sei. e o katagatame Beleza aí. também, né? Tá. E eu me esperava muito Tem que ser obrigado, né? no Anderson Silva, né? Apesar de ter outros lutadores anteriores, como o Vanderlei, o Demian Maia, o próprio Lioto, você acha que o Anderson Silva foi o grande responsável pela popularidade do UFC, do MMA no Brasil? Pô, sem dúvida. Ele foi responsável, acho que pela grande virada, né? Porque a gente tem uma história muito longa, dar todo o crédito a ele não seria justo, até pelos 90 anos aí que a família Gracie tá fazendo isso. Mas sem dúvida alguma, aquela luta dele com o Vitor é a grande virada do esporte. Que as pessoas conheciam o Vitor Belfort, imaginavam, pô, vamos ver o Vitor ganhar desse cara aí, né? E ele vai e mostra a genialidade com aquela pedalada certeira no queixo, que mudou a história do esporte. Inclusive no livro, né, falando de histórias curiosas, eu conto uma história bem curiosa quando ele ganha o cinturão do UFC, né? E aí ele era viciado no filme Tropa de Elite, tinha acabado de acontecer, ele chamava os filhos pelos números, pra você ter uma ideia de tão fissurado. 01? Exatamente, Cauane 01, o outro era o 02, cada um tinha um número, né, pela sua idade. E aí eu cheguei, Anderson, tava lá, fui o único jornalista brasileiro que tava lá nessa conquista dele em 2006. Eu falei, Anderson, você quer conhecer o BOP? Ele, cara, isso é meu sonho é conhecer o BOP. Eu liguei para um amigo meu, marquei lá e ele foi no BOP, tava tendo um curso, rapaz, faca na caveira, né, o comandante botou o Anderson para bater em todo mundo, mas o Anderson, muito gente boa, aliviou os caras, obviamente, né, os capitães Nascimentos ali da hora. E o que foi mais curioso, no final pediram para ele colocar a roupa no BOP, eu tirei uma foto dele, obviamente eu ia usar aquilo na capa, né, eu falei, negão, não tem jeito, isso aí é a minha capa. Cara, ele me liga o dia seguinte desesperado, né, com a violência do Rio, ele estava se mudando para o Rio, e ele falou, Marcelo, não faz isso, eu gosto tanto de funk.
Se eu for em alguma favela e pô, o pessoal me confundiu com roupa de bope, pode dar problema, não quero essa capa. Eu tive que atender o pedido. Foi a primeira vez que o lutador me pediu pra não dar a capa pra ele. Aí botaram até a foto do dia que eu desafiei o Cigano aqui na rádio. Ai, Vinícius. Olha, essa época eu tava lutando. É bom vir na bancada porque a gente exercita compaixão. Pois é. Isso aí. Eu queria Olhar saber da quem Vini que é essa intimida, mulher. né? Tem uma mulher aí nessa capa. Uma única mulher aí. Olha Quem é aí. ela? Ora! Olha, a Ellen nem Boa percebeu, pergunta. ainda bem que tem você, É porque Paulinha. eu tô sem óculos. É a Cris Cyborg, é a maior lutadora do mundo aí, Cris né? Cyborg. Ela a gente pode chamar de Pelé do MMA feminino. Aliás, o MMA feminino, o MMA brasileiro hoje está sendo salvo pelas meninas, né? Só temos 2 cinturões, um da Amanda Nunes e o outro da Cris Cyborg. E essa Cris Cyborg, Viva. ela tá há 12 anos invicta. Ela é a melhor lutadora Viva do las mundo. mulheres! Olha lá, muito bem. Olha aqui, conversamos no Morning Show de hoje com o repórter Marcelo Alonso, que lança Por Trás do Octógono, tem lançamento hoje. Onde vai ser, Marcelo? Vai ser na Saraiva do Shopping Ibirapuera, a partir das 19 horas. Vou estar lá com o Davi Carvalho, que é o chargista aí do livro. Prazer Boa. enorme aí de receber a galera e contar um pouquinho mais de causos lá pra vocês pessoalmente. Legal, olha, sorte pra você, tudo de bom, um grande abraço, obrigado pela presença aqui no Morning Show, hein? Obrigado a vocês aí, muito obrigado aí.